Eu sou o Claro. Bernardo Eu sou o Gustavo. e você está no canal Elabora, né? Que é um projeto da Mercearia Colaborativa para onde passaram mais de 400 colaboradores, né? Produtores locais e, na verdade, do Brasil inteiro, de comida, de gastronomia artesanal, afetiva. E a partir dessa experiência que a gente teve nesses últimos 4 anos, a gente traz aqui para vocês agora 2 vezes por semana, ou às vezes até um pouquinho mais, aqui as lives com o conteúdo que a gente extraiu dessa experiência que a gente teve com esses colaboradores. Então a ideia da gente é sempre trazer para vocês um conteúdo que seja importante, que vá te ajudar no seu negócio de gastronomia artesanal. E hoje a gente vai falar justamente da gestão financeira. Tem muita gente que não gosta desse tema, mas, bom, não tem como correr e ele é de suma importância porque ele se aplica em quase todas as outras partes de gestão do seu negócio. Vamos começar, né, dizendo o que é gestão financeira. O que é gestão financeira, seu Gustavo? Gestão financeira, não só financeira, mas gestão em geral, é controle, né? Gestão é controle, é você conseguir controlar todos os aspectos do seu negócio para que você tenha resultados esperados. Resultados esperados é a palavra-chave, que é você fazer um movimento e você alcançar esse resultado. Eu fiz esse movimento para chegar tal qual no xadrez, que você faz um movimento para você alcançar um objetivo. Na gestão você faz isso também. A gestão financeira é justamente o controle das suas finanças, ou seja, o controle da onde está vindo esse dinheiro e para onde vai esse dinheiro e principalmente quanto dinheiro te sobra, né? Porque a ideia toda é essa, é entrar dinheiro, sair dinheiro e ficar dinheiro, né? O dinheiro tem que ficar contigo para a coisa andar. Então a ideia da gestão financeira é você apertar seus controles, deixar tudo muito detalhado, muito delimitado, muito tranquilinho, para você ter controle absoluto desse fluxo de dinheiro, porque tem muita coisa acontecendo. Gestão é muita coisa que acontece ali, cara. Você compra muita coisa, às vezes você compra vários insumos, aí você faz aquele trabalho, aquele processo, aí você vira um outro produto, aí você vende o produto, aí tem que pagar imposto, tem que pagar funcionário, tem coisa assim. Então tem muito processo acontecendo. E quanto maior você vai ficando, quanto maior vai ficando suas vendas, o seu fluxo, tudo mais gestão você precisa, porque mais variáveis aparecem, né? E quanto mais variáveis, mais complexo, né? Então gestão é isso. Gestão é controle. Botar na cabeça que gestão é controle. É isso. Então, em suma, é basicamente isso. É você entender que, né, controlar, você entender o que você tem do seu fluxo financeiro ali dentro da empresa e onde ele se aplica ali, né? Porque, na verdade, o que, a grossíssimo modo, mas é muito isso. Empreender consiste na parte de você investir, botar dinheiro, porque você vai ter que comprar coisas, vai ter que processar coisas, vai ter que criar produtos, né, e tudo mais, e você investindo esse dinheiro, o quanto desse dinheiro investido vai voltar para você, e aí isso vai criando outros nomes e dentro de outros fluxos. Né? Então, assim, uma das coisas que são muito importantes, né, dentro do fluxo financeiro é a metrificação. Sim. Não é isso? Sim. Metrificação é chave. Cara, a metrificação é a base do controle, porque todo controle ele é baseado em dados, né? Você controla através de informação, de dados, de informação que você tem conhecimento. Se você não tiver conhecimento de nada, você não pode controlar nada, né? Então esses dados de controle vêm da sua metrificação, que é o que você vai medir. E isso é uma coisa que pode ser um pouco meio subjetivo, né? Porque você pode medir praticamente tudo. Se você quiser, você consegue achar alguma forma de medir. Só que você medir tudo, você cria um oceano de dados, um oceano de valores, que até para você navegar aquilo pode ser complicado. Então, a primeira ideia da metrificação é você perceber o que é importante você medir. O que é importante você ter na ponta da mão. Eu já vou adiantar que, cara, primeira coisa básica para começar é tudo que entra na sua conta e tudo que sai na sua conta. Isso tem que ser muito claro e planilhado o que está acontecendo, porque você tem que saber se não aconteceu alguma coisa fora do esperado, se de repente não teve um erro, se o cara disse que depositou e não depositou, se o banco não pegou ali uma fatia ali e falou que era para causa de uma causa justa e não sei o que é a causa dele, né? Então, assim, a primeira meta que você tem que ter é essa, você entender o que entra e o que sai. Mas a partir dessa base, você consegue tirar várias outras métricas, que é interessante. Você consegue criar variáveis de crescimento, variáveis de expansão, de aumento de pontos de venda, quanto que o ponto de venda está crescendo, quanto que ele está reduzindo, e você, através disso, você extrapola resultados. Né? Você começa a metrificar para você extrapolar resultados. E eu estou falando aqui um monte de coisa.
E essa live é a ideia de, cara, para você que tem medo de números, né? E um monte de gente tem medo de números. E eu vou falar que é o seguinte, quanto mais você entrar no número, menos você vai ter medo de números. Menos vai estar. Porque qualquer coisa que você faz é sempre assim. Se você não está acostumado com aquilo, você fica com medo. Mas a partir do momento em que você começa a trabalhar aquilo, você começa a ficar mais confortável. E como tudo nessa vida, você tem que ir de pouquinho em pouquinho, né? Então a primeira pessoa que está entrando, cara, eu odeio, não metrifico nada, a primeira coisa que metrificar é isso, entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída. E quando você começar a criar esse hábito, vai ver que você não precisa ter medo e você vai ver que naturalmente você vai começar a perceber, mas esse aqui, e se eu pegar esse dado? Acho que eu vou acompanhar esse dado também. Acho que eu vou acompanhar esse outro dado. E você começa a acompanhar e criar uma própria tabela sua de controle, né? Muita gente tem essa coisa de vou baixar um super app de gestão. E aí o app de gestão lá tem entradas, balancetes, saídas, tudo mais, O não clássico, sei o que. IPCA. desse sistema é o RP, né? Então, aí o cara tem tanto variável ali dentro que o cara fala, bicho, tá, mas e aí, o que eu faço, né? E como é que eu mexo nesse negócio? IGPM, IPCA, IDCP, e não sei o que, e barará, e vai botando um monte de coisa ali e o cara fica perdido. Então, eu recomendo muito forte que você comece a criar o seu próprio método de gestão, né? A sua própria forma de controle. Porque você sabe o que você precisa. E essa é a jogada. Você tem que entender o que você precisa, qual que é o dado que você precisa, o que você precisa acompanhar, o que está te atrapalhando, saca? Então, eu recomendo muito, cara. Excel tá aí para isso, gente. Excel é uma máquina, maravilhoso. É verdade. E tem uma coisa que é bem interessante, porque assim, você tem, obviamente, dentro das empresas, né, você vai ter, né, dentro do negócio de gastronomia, você vai ter uma série de gestões que são aplicáveis ao negócio de gastronomia, assim como é aplicável para a maioria dos empreendimentos, quaisquer da área que seja, né? Mas o financeiro, de todos eles, é o que seguramente está presente no processo de todas as outras gestões, né? Então, assim, se a gente for dividir aqui, eu acho que é bem interessante a gente falando, inclusive, de acho que são aqui quatro áreas, mas mais do que isso, até antes de separar, tem que entender que o processo de gestão, ele tem 3 passos que são muito importantes, né? Que é o planejamento, a própria análise e o controle, que é, né, o cerne ali da história da gestão financeira, do controle das finanças, mas o controle dentro da gestão financeira mesmo, né? Que é interessante. Então, a parte de planejamento, né, que é um negócio que é bem interessante. É o planejar o quê? A gente às vezes vai trazer a história do planejamento do cara, o quanto eu estou disposto a investir no meu negócio, ou o quanto eu tenho disponível, né? Porque às vezes não adianta, desculpa, é aquela história, pô, às vezes eu quero abrir um negócio, eu tô com ele todo bonitinho, eu tô com ele no papel, e aí eu começo o negócio com, sei lá, 5 mil reais, por exemplo. Só que dependendo do giro, do quanto você colocou aquilo na prateleira, quantos pontos de venda você abriu, e dependendo da resposta que você tem do seu público, é o que a gente costuma falar muitas vezes. Às vezes você faz esse investimento, traz esse produto, cria tudo bonitinho, só que você traz o holofote muito rápido para você, às vezes sua margem não está bem calculada e você acaba dando um tiro no pé. Você bota um produto muito bacana, tem uma boa aceitação, mas você não tem o planejamento do reinvestimento. Tipo, cara, de quanto que eu estou recebendo, eu consigo reinvestir na empresa para produzir de novo, né? Aí a pessoa produz, tira uma grana para ela e ela não entende. Então é uma coisa que é muito importante também, né? Sim, essa história de quando você está começando. O planejamento, a primeira coisa que as pessoas... Qual é a grande tendência das pessoas com planejamento? A grande pessoas que levam a sério o planejamento é planejarem demais. Elas ficarem muitas horas tentando planejar, ver cenário, mexer, e fica ali fazendo business plan, né, cara? Business canvas, né? Quantos não? Ali faz o gráfico, bota, e fica fazendo aquilo. E a primeira percepção que você tem que ter é que o seu primeiro planejamento está errado. Ele natural, por mais que você trabalhe ele, por mais que fique horas quebrando a cabeça naquele primeiro planejamento, ele com certeza absoluta está errado. Porque a partir do momento que você bota a bola em campo, que você bota o negócio para andar, o cenário já mudou, porque ele deixou de ser hipotético e se tornou real, né? Então o cenário já mudou. Então a ideia de hiperplanejar, hipercalcular, é muito melhor você agir, né? Fazer um planejamento rápido de ação
para você testar o terreno, né? E com isso você não dá um pé gigante, né? Tipo, vou ficar aqui horas, vou montar, durante um ano vou montar o meu planejamento perfeito e vou jogar nesse planejamento, nessa ação aqui, sei lá, 100 mil reais, saca? A chance de você perder 100 mil reais é muito maior do que se você fizesse 10 planejamentos atualizados de 10 mil em 10 mil em 10 mil, sacou? Vou investir 10 mil, peguei, acertei. Então a ideia do planejamento é que ele tem que existir e você tem que. O que você planeja, na verdade? O que é a ideia do planejar? É você entender aonde você está, aonde você quer chegar e como que você vai fazer isso. O seu planejar é o como você vai chegar aqui, né? Você já entendeu onde você está, você visualiza onde você quer chegar. O como você vai fazer isso é o seu planejamento em si. Então a ideia é você focar menos nesse cara, tentar construir a Golden Gate aqui entre os dois, sacou? E botar aqui um barquinho para atravessar esse rio, para você testar esse rio, para você ver. Então, planeje com consciência, mas haja mais rápido, sacou? Planeje e haja. E investindo com razoabilidade. Investindo com razoabilidade. Vamos botar isso na cabeça aqui. Sim. E é um negócio que é muito doido, assim, que faz muito sentido o que você falou, porque, assim, a gente tem, obviamente, a gente tem vários perfis, mas vamos pegar dois muito específicos que acontecem muito com o brasileiro. O primeiro é isso, o cara planeja e o negócio não sai do lugar, né? Ele fica no papel e o negócio não anda e tudo mais. E aí você tem o cara também que entra na louca e que não faz planejamento nenhum, entra e às vezes, em algumas situações dá certo, mas a chance de dar chabu é muito maior, né? E é uma coisa que é engraçada porque é justamente isso. Se você faz esse planejamento e já entra numa prática rápida, você tem tempo para fazer o segundo estágio ali, que é muito importante, que normalmente as pessoas também não fazem. Às vezes elas se planejam e depois daquele planejamento elas vão, como se diz, entra ali que nem o metrô, a linha ali, pega a linha do trem e vai embora. Só que tem um processo depois que você planeja e aí você aplica, que é a análise. É justamente, cara, peraí, eu tenho que, dentro do meu planejamento, sei lá, eu vou fazer essa produção, sei lá, em 3 meses. E aí, às vezes, o cara não tem tempo, quando ele fecha os 90 dias, para ele ver, tipo, cara, o que passou daqui para trás? Né? Tipo, cara, eu comecei com isso, comecei com a venda assim, ela foi subindo, ela foi caindo, se teve alguma sazonalidade positiva, negativa, às vezes o cara não olha. E realmente, se você não faz essa análise, realmente fica difícil até de você encontrar alguns pontos de correção. E aí, se você tem um erro crasso, um erro mais crítico ali no meio, o que acontece é que esse problema, quando o volume começa a subir, ele começa a significar uma parte muito maior do faturamento que você podia ter, né? Então vem muito dessa parte da análise que é muito importante. Então é justamente, cara, fechar isso em períodos é muito importante. A análise, ela é contínua, né? Porque tipo assim, vou planejar, vou fazer gestão. Tá, não adianta nada você botar um monte de dado, metrificar tudo, se você não olhar e raciocinar sobre o que são aqueles dados, né? Então as pessoas realmente não fazem análise, elas tentam fazer muito de instinto, sabe? E aí tem umas coisas que são assim, super claras. Por exemplo, o que está sendo super clássico agora? É os fornecedores falando, esse mês, né, tá meio fraco, esse mês não tá indo. Mas por quê? Porque acabou de sair da Páscoa, vendeu uma cacetada de coisa de Páscoa, ficou naquele rush de vender de Páscoa, e aí chega abril, dá aquele desânimo, sacou? E aí tu tem que pensar no abril do ano passado, não no março de agora, sacou? Então tem que ter essa coisa de você analisar variáveis que conversam entre si, variáveis que são equivalentes, né? Você não pode comparar banana com maçã ali, que não vai dar certo, né? E essa análise, ela funciona tanto antes para você entender o que você quer fazer, né? Vou planejar. Tá, vou planejar, mas qual que é o meu cenário? Você olha aquela análise e fala, meu cenário é esse, eu tô crescendo as vendas, tá legal, não sei o que, barará. Então, vou fazer essa ação aqui de, cara, fazer uma campanha publicitária onde eu vou vender meus produtos hoje por metade do preço durante esse mês inteiro aqui para captar mais clientes. Sabe? Isso é um plano, né? Você criou um plano, uma estratégia. Você analisa para você ver se aquele crescimento está sendo legal, se você acha que essa coisa vai funcionar, né? Vai realmente dar para frente. E depois você analisa o que deu errado. Isso não quer dizer que se não der errado, se deu certo, não precisa analisar. Não, alguma coisa com certeza não está certa. Né? Alguma coisa deve ter desviado do que você tinha planejado. É muito difícil de um plano dar exatamente igual você pensou. E aí você tem que analisar o que deu errado. E até analisar também o que deu certo, né, cara? Mas por que deu certo? Foi porque fez sentido mesmo? Ou foi sorte? Ou, cara, alinhou, Júpiter alinhou com Marte, me iluminou aqui na luz do encandecer da lua nova e deu certo, sacou? Foi isso? Então a análise, ela é um processo contínuo. Você tem que estar analisando tudo. É da análise que parte o planejamento e é da análise que vem a correção do planejamento. É dali que gera tudo, né?
que faz a coisa funcionar. Né? E depois da análise, claro, a gente tem a parte que vem essa parte do controle, né? Sim. Porque assim, depois que eu fiz ali a primeira análise, eu já consigo visualizar esses eventuais pontos, né? Que hoje eu consigo visualizar que ou eu estou perdendo dinheiro de alguma forma, né? Algum processo, alguma parte do meu processo de gestão, de gestões que estão incluídas ali dentro do meu negócio, que podem estar mais caras, é um aluguel que eu estou pagando desnecessário, ou é um imposto que eu estou pagando de uma forma incorreta, uma alíquota que está errada, né? Os custos que estão variáveis ali também, que você eventualmente consegue visualizar. E ali na parte do controle é justamente onde você consegue atuar nesses, como se diz, ladrões, né? Como o ladrão de pia ali, onde está pingando, vai fechar os vazamentos ali da receita que você está oferindo, de onde você está trazendo, né? Sim. Não, o controle ele funciona tanto nesse de ideia de absorver vazamentos, né? Como você faz, né? Que você pensa, cara, tá saindo aqui, tá escorrendo ali, tá barará, eu vou controlar isso tudo aqui para diminuir e afinar, e cara, a gente sabe o quanto isso dá de diferença, né, cara? Se comparar que teve mês que a gente perdeu 15 mil reais aí por mês de trabalho, né, cara? E considerando hoje em dia, como vai ter o controle dos detalhes micros, né, dos centavos faz diferença, né? Então, até essa parte desse controle dos vazamentos tem. Mas tem um outro controle que é muito importante também, que é o controle da vazão da coisa, né? Tipo assim, cara, estou fazendo uma campanha, né? Vou fazer a campanha, estou dando de exemplo essa campanha dos 50% de desconto durante o mês inteiro, sacou? Legal. E aí a coisa tá indo. E aí a coisa tá indo muito bom. E aí a coisa tá indo muito melhor do que você imagina. Aí você empolgadaço, vamos nessa, bota negócio, foda-se, não sei o que, vamos matar pra malhar. Só que você tem que ter parâmetros, cara. Você tem que ter um limite ali. Você fala, não, até aqui valeu, até aqui parou. Até aqui é onde eu vou controlar. Sacou? Por quê? Porque senão você se empolga e você pode acabar botando a perder outras coisas, né, cara? Você acaba jogando uma grana que, cara, tá ótimo, fiz uma campanha aqui, todo mundo tá adorando minha campanha de publicidade aqui, todo mundo tá adorando. Joga dinheiro na campanha, joga dinheiro. No final tu vai ver que tu gastou uma grana que já estava comprometida com outra coisa, né? Então o seu controle vem de baixar sua bola, sabe? Baixa sua bola, cria um controlezinho aqui e fica ali olhando aquele negócio, sacou? Isso é importante. Sim, imagina isso. É como você falou, que é massa, a gente vai entrar nesses pormenores, que são as gestões financeiras por segmento. Mas imagina uma situação dessa. Cara, eu tô fazendo um brownie que custa 10 reais. E eu tenho a possibilidade de fazer, cara, sei lá, 200 brownies. E aí eu entro com a minha campanha que é 2 por 1, porque eu quero, né, disseminar aqui o negócio. Só que olha só, você só consegue fazer 200 brownies. Aí você joga uma campanha para, sei lá, 10 mil pessoas. E aí você tem uma reversão muito boa. Imagina que você corre o risco de vender a sua produção inteira pela metade do preço. Sim. E aí? Né? Vai ser o mês bravo. Vai ser o mês uma também. coisa que você está colocando. Então assim, você vai ter a sua produção inteira escoada, beleza, mas você teria a possibilidade de, sei lá, cara, eu vou reservar 30% da minha produção, onde eu vou colocar esse preço muito acessível de 2 por 1, e cara, se o cara gostou, ele vai pagar o preço normal, porque ele já entendeu na minha campanha que era 2 por 1 naquele momento. Exatamente, porque tu vira naquela situação de às vezes você pegar pessoas que não são seu público-alvo, que não são as pessoas que você está planejando atingir pela primeira vez, e aí você acaba expandindo demais, e aí começa a chegar um monte de desavisado, que aí depois quando descobre que o preço é o dobro, fica o quê? Fica putaço, aí vai xingar lá no Twitter, vai aparecer com camisa de hippie dizendo que o seu produto é muito caro, né? Vai botar lá um hate lá. Então assim, vai ser complicado. O poder de comprar um hater, né? É quase um personal hater. Você não precisa gastar com hater, eles vêm sozinhos, sacou? Você não precisa fazer. Então, assim, isso pode fugir a sua desculpa. E aí, o seu plano que era positivo de captar várias pessoas e você engajar aquela comunidade, acaba virando uma coisa de, cara, só vendi um produto muito barato e associei a minha marca a um produto barato, sacou? E ele a gente nunca pode associar a nossa marca a produtos baratos, né? Entendendo o ciclo da gastronomia artesanal, como é que você faz, como é que você tem que fazer, tu não pode deixar associar a sua marca. Tem que entender que, cara, desde o mais simples, ele não pode ser barato, ele tem que ser um pouquinho mais premium, né? As pessoas têm que entender que existe um valor agregado ali. Sim. Né? Então vamos lá. Agora, se a gente for esmiuçar um pouquinho, eu acho que é legal a gente falando
né, da implicação, da importância da gestão financeira dentro das outras partes de gestão. Primeiro, eu queria falar sobre a parte de gestão da produção, ali, a gestão financeira dentro da gestão de produção, né? Quando a gente está falando de gestão de produção, do que a gente está falando? Justamente é o que você está pensando, o seu investimento no seu negócio, o quê? Baseado na compra de insumos, na compra, né, das embalagens, na hora da precificação. Como é que você vê essa gestão assim? O que ela pode impactar lá na frente? Essa inicialmente aí é o que passa mais batido, assim, né? Porque todo mundo faz uma mínima gestão, né? Ah, eu sei mais ou menos. Ele começa, essa gestão ela começa na vida ali com a ficha técnica, né? E, então, se você não faz ficha técnica, dificilmente você vai ter uma gestão de insumos, porque você não sabe quanto você gastou, porque você não vai lembrar quanto você gastou da outra vez. Ah, a farinha estava 4,37, eu estava 4,52, eu estava 5, não me lembro, foi algo por aí. Quando mandam foi algo por aí, é que a coisa já está desorganizada. Então, a gestão, ela começa nessa ideia de você ter uma ficha técnica funcionando bonitinho, né? E aí você vai usar essa ideia de previsibilidade, que é você saber metrificar quantos brownies eu vendo no mês. Ah, eu vendo 400 brownies por mês. Há 3 meses eu vendo 400 brownies por mês. Isso quer dizer o quê? Que é muito provável que esse mês eu venda 400 brownies. Né? Então, beleza. Então, meu planejamento é 400 brownies. Então, eu vou começar a catar esse insumo. Vou começar a procurar essa produção para fazer, de embalagem, de insumo, de farinha, de chocolate, de tudo isso. Eu vou começar a catar. Né? E a ideia sempre é que, cara, se você conseguir comprar num volume maior, a tendência é que você economize, né? Porque você está comprando num volume maior, você está comprando uma coisa de atacado, então é provável que você economize com isso, né? Então a sua busca tem que ser sempre de comprar o maior. Só que aí onde é que a pessoa peca? A pessoa peca em, cara, vou comprar um montão logo, né? E aí ele compra, tipo, 2, 3 vezes, dá pra ver 1.200. 1.200 brownies. O cara compra pra 1.200, porque ele falou, vou comprar no atacado, vou comprar baratão. E ele compra esses 1.200 brownies, economizou um pouquinho, só que aí ele vai lá e armazena mal o produto. Aí o que acontece? Armazena mal, perde o produto. Aí ele vai lá, comprou 1.200 brownies, e aí o que acontece? Acontece uma pandemia mundial. E aí, né, você caiu pela metade o seu negócio. E aí o que você faz com aquele 1.200 brownies? Nunca vi isso acontecer, cara. Nunca. Delírio coletivo. Acontece isso. Então o cara faz esse planejamento muito a longo prazo. E assim, eu vou dar o desconto da pandemia, né? Vou dar o desconto da pandemia, porque realmente foi uma coisa. Mas, sei lá, aconteceu alguma coisa, Deus me livre, alguma coisa com, sei lá, com sua mãe, você vai ter que dar assistência a ela. Aconteceu alguma coisa com seu irmão, você vai ter que dar assistência a ele. Então, assim, aconteceu alguma imprevisibilidade, você tá aquele monte de coisa parado, sabe? Aquilo perde, né? Ou então, às vezes, o cara compra assim, naquela ideia da promoção, assim, cara, vai vencer daqui a 15 dias, mas eu vou comprar um monte, eu tenho certeza que vai dar, e ele erra o cálculo, ele não consegue vender tudo, e ele acaba morrendo com o produto na mão, saca? Isso é muito comum. Isso é empírico do trabalho. A gente faz isso. Às vezes a gente compra uma coisa que está, sei lá, 2 semanas para vencer, não, a gente vai conseguir vender. Às vezes vende, às vezes morre com uma coisa na mão, né? Faz parte do rolê, né? Mas se ele faz essas jogadas sem ter um planejamento, sem ter, tipo assim, um colchão de segurança ali, para entender que aquele valor arriscado que ele botou não vai prejudicar ele, nem como se fosse uma perda e nem como se fosse um problema de ciclo de caixa, né? Fluxo de caixa, porque também, cara, você tem aquela grana tem que rodar. Se aquela grana não roda, as contas rodam, elas aparecem, continuam caindo no seu bolso a continha aí, sacou? Então, se você não fizer esse fluxo, o que vai acontecer? Vai chegar lá e aí a conta bateu e o seu dinheiro para pagar a conta tá em Nescau, sacou? E aí tu dançou, né? E aí, porque a SEB, eu já tentei, a SEB não aceita Nescau, não. Já que conversei com eles lá, não aceitam, não. Não dá para pagar em montadito nem litro de leite. Não dá para pagar em montadito. Realmente é complicado. Então, assim, essa parte de produção eu acho que é muito importante mesmo. Então, essa história de ser, né, falando aqui um pouquinho mais detalhadinho algumas coisas, por exemplo, na parte de compra de insumos é isso, cara, é saber muito bem, é comprar bem, faz muita diferença na hora que você vai precificar lá no final, né? Então você comprou bem, vai, principalmente artesanal, que normalmente você não tem uso de nenhum tipo de conservante, coisas do tipo, você tem uma perecibilidade mais curta. Então, o quanto mais fresco você conseguir vender seu produto, ou seja, você vai vender o melhor do seu produto sempre, é melhor às vezes que, cara, você pague um preço, né? Se você já tem uma produção mais interessante, claro, você pode apostar na história de comprar para atacado e tal. Mas às vezes no varejo bem comprado,
você consegue fazer aquilo muito bem porque você garante o frescor do produto sempre, sem que você tenha que usar um insumo que você já está rodando há muito tempo. Principalmente que a gente está falando de coisa mais perecível, né? Isso. Então, assim, não adianta eu ir lá comprar uma quantidade de ovo com a granja produz, porque, cara, em uma semana você vai ter ovos que já não vão dar o mesmo resultado num bolo, por exemplo, que você comprar um ovo fresco, né? E às vezes a diferença de preço não compensa a qualidade que você não vai conseguir no final. Né? Então, uma outra coisa que é interessante... Só para aproveitar quem está aqui prestando atenção, vou dar números, né, para facilitar a vida das pessoas que não vai entrar quando a gente picotar tudo. Cara, qual que é o tamanho de estoque? O seu tamanho de estoque tem que ser no máximo um mês, entendendo que você é um pequeno produtor, você não tem tipo, uma demanda absurda, um monte de ponto. Né? Mas no máximo o seu estoque é para um mês. Isso inclui insumos, isso inclui embalagem, sacou? Mais do que isso é desperdício. Se você conseguir rodar para uma semana, é melhor ainda. Se você conseguir rodar um estoque de uma semana, que uma semana você produziu, vendeu, comprou aquele dinheiro que você comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu, é o tamanho ideal, se você conseguir fazer um estoque de uma semana. Mas eu entendo também que, né, cara, pô, sei lá, vou comprar farinha, sei lá, que tem uma durabilidade maior, se eu comprar para o mês inteiro, vai ser mais barato comprar para uma semana. Então, beleza, mas o ideal é isso. Uma semana, um mês, não mais do que isso, sacou? Pronto. Verdade. E, assim, a questão da embalagem mesmo, que você falou agora, é muito importante. Uma coisa que fornecedor artesanal sofre muito, eu acho que isso é geral, assim, independentemente do produto que ele faça, seja doce, salgado, refrigerado, qualquer coisa, é o tal da embalagem. Por quê? Cara, é complicado, falta no mercado, você vai atrás do fornecedor, o cara não tem a embalagem que você estava usando. Então, assim, como normalmente é um negócio que normalmente custa muito caro, então você já tem que incorporar aquele custo ali. Principalmente uma coisa que é muito importante, que eu quero falar para todo mundo que normalmente usa a embalagem de vidro, que é retornável, que é muito bacana. Claro, a gente tem que pensar na história, né, da sustentabilidade, das coisas voltarem, mas, por favor, não contem que, infelizmente, a gente ainda não pode bater no peito e falar, cara, vai voltar, porque não volta. Não as experiências que a gente teve na loja não chega a 20%. Então, não assim, depende disso. Não, vou apostar, cara, vou comprar 2.000 potes e esses 2.000 potes eu vou girar aí, cara, não vai. Vai voltar em 200. 6 meses você não tem um pote mais. Né? Então, assim, é algo que é um custo alto, claro, as pessoas normalmente não costumam entender, e isso é uma coisa que aos poucos, né, o consumidor está entendendo, que, mas eu preferia quando era no vidro e agora virou plástico e tal. Claro, tem toda, como eu falei, a questão da sustentabilidade e tudo mais, para o ambiente também, mas existe a questão da viabilidade também, porque não adianta, cara, você vai vender um negócio que é legal, que é sustentável, mas se seu cliente não tem essa virada de chave, cara, não vai servir. O cara vai acumular 10 potes na casa dele e não vai te devolver. Não você vai ter que comprar esses 10 potes para vender para ele de novo. Né? Então, assim, você é um negócio, é uma grana que você vai impactar. Essa ideia da embalagem é importantíssima, porque a gente é um grande defensor da embalagem. A gente sabe que, cara, uma embalagem massa vende muito e vende a preço bom, né? As pessoas compram, pagam mais por uma embalagem maneira. Então, se você ter uma embalagem maneira, você ter esse cuidado, eu sou super a favor do vidro, mesmo não pensando que ele vai voltar, eu acho que qualquer coisa no vidro fica muito melhor do que no plástico, né? Muito mais style, muito mais bonito. Então, você tem que ter essa preocupação com a embalagem, mas você tem que entender isso, tem que entender, cara, que nem sempre ela vai voltar, né? E aí é uma escolha pessoal sua de baixar ou não essa qualidade da embalagem por causa dessas razões, sabe? E isso você tem que entender também que vai refletir na percepção dos seus clientes. É capaz de você perder clientes porque mudou a embalagem, né? Então, assim, não faça isso, não pense isso de uma forma apenas econômica, esse que é o ponto. Não pense apenas como dinheiro. Não, se eu cortar essa embalagem e botar essa aqui, vai me sobrar, sei lá, R$1,10 por produto, né? Só que esse R$1,10 podem te custar, sei lá, 30 clientes, que valem muito mais do que R$1,10. Mais do que R$1,10. Então, assim... Se seu cliente só custa R$1,10, rapaz... Percepção e o que você faz? Planejamento. Não é o planejamento financeiro que a gente está fazendo agora, né? É o planejamento estratégico. Mas, cara, percepção e planejamento. Você tem que entender isso, cara. As suas mudanças afetam, às vezes, mais do que você gostaria, né? E aí, dentro da produção, né? E aí eu acho que para fechar dentro da gestão financeira dentro de produção, é justamente a parte da precificação.
né? Porque às vezes é tipo isso, pô, legal, fui lá, peguei, fiz minha ficha técnica, eu sei o quanto custa e eu vou delimitar ali qual que é a minha margem, o quanto que eu quero ganhar de lucro em cima daquilo. A grossíssimo modo é aquela história, cara, me custou 10, eu vou vender a 20, porque eu acho que vale, porque no mercado custa isso. Lógico, existem várias formas de precificação, tem duas que são muito utilizadas, né, que o Hugo vai falar agora já já, mas assim, essa história da precificação, se é que bem no começo você tem que fazer essa coisa ali, logo, cara, fiz ficha técnica, já faz a precificação junto, porque você tem que pensar na questão da sua produção, onde é que você vai escoar? É você mesmo que vai vender? É você que vai entregar? Né, que é o ponto que a gente vai falar, ou eu vou botar isso em outro ponto? Eu vou botar lá na mercearia, eu vou botar na padaria do seu João, eu quero chegar num mercado, né, de grande circulação. Isso tudo tem que ser feito, você tem que pensar não só no seu preço final, no preço sugerido do produto, mas também no seu preço de recompra, né, que é onde você vende o produto para quem vai vender para você. Como é que é isso, né? Então, como você falou, tem duas formas de precificar, né? Tem a mais difundida, tradicional, que é a precificação por markup, que ela é uma precificação super completa, ela diz o quanto foi seu custo, você especifica quanto que você quer lucrar no fim do mês, você especifica, cara, uma variável, um valor de variável de custo, um monte de coisa, assim. Ela é bem completinha, que é ensinada na faculdade, que ela é super trabalhadinha, mas ela é super complicada. As pessoas viram, mexem e erram. Tem que descobrir, cara, quanto custa a minha hora de trabalho e quantos minutos de trabalho eu gastei por produção, quantos não sei o quê. Então, muita gente erra isso. Muita gente erra. Não estou falando que não é para você fazer isso. Você pode fazer. Mas, se você quer ter um guideline, se você quer ter uma orientação, a gente recomenda muito você usar a técnica que a gente ensina, que é a técnica de duplo escalonamento, que é a técnica baseada em margens, né? Que é a técnica que vai te dar, inclusive, esse preço de revenda, né? Que é um preço que todo mundo erra também. 90% das pessoas vão botar para vender, aí botam um preço descabido, aí o cara não quer comprar, aí o cara fica puto, o ponto de venda não quer comprar meu produto. Mas tu coloca o preço errado também, tu quer o quê, né, meu filho? Não dá, né? Tem que botar o preço certo. Então, assim, são duas formas de precificar. Você pode fazer as duas. Tem algumas coisas específicas que funcionam melhor para o markup, por exemplo, biscoito decorado, porque biscoito decorado envolve todo um trabalho muito mais artesanal, de desenhar, de não sei o que alonga muito a produção de um produto, né? Mas para a grande maioria dos produtos, duplo escalonamento funciona tranquilamente e ele te custa 5 minutos. 5 minutos para você fazer ele, né, sem errar, porque é só multiplicar. Né? Mas então, a precificação tem essa ideia. Você tem que entender a ideia da precificação no seu planejamento financeiro, né? Porque senão, como é que você vai saber quanto é que você gasta? Quanto é que você vai ganhar? Né? Como é que você vai saber quantas unidades você precisa vender em cada estilo, né, cara? Vendendo por de venda ou vendendo pessoalmente. Né? Então, essa percepção, ela é fundamental. Você entender como é que isso funciona. Massa. Eu acho que dentro de produção é meio que isso, né? Mas acho aí, que tá como bem completo, tô vendo a sua pauta aqui, pegada 2 horas. Não, então vamos lá. O feriado ainda tá correndo, ainda dá tempo da diversão. Trabalho tem que acabar 1 hora. Vamos lá. O próximo, né? Falando, pô, beleza. Vamos seguir aqui a linha do tempo, pô. Me planejei lá atrás, analisei meus dados, investi na minha empresa, fiz minha primeira produção, ficha técnica, precifiquei, pupa, massa. Decidi que eu vou entregar. O quanto isso vai me custar? Né? E aí você tem que fazer uma série de cálculos, porque às vezes a gente fala assim, eu vou entregar, porque, né, tranquilo. Aonde você vai entregar? Quanto tempo isso vai te custar, né, o LO versus a história, tipo, cara, você é uma empresa de entrega de comida ou você produz a comida, né? E aí, às vezes, você fica refém das suas entregas, né? Você fazendo, enquanto você tinha que estar na cozinha ou tinha que estar fazendo todos os outros processos financeiros antes de chegar nessa parte. Mais que isso, né? Uma série de outras coisas. Mais que isso, você devia estar, pelo menos, não perdendo dinheiro para entregar, né? Entregar, cara, é a definição, cara, é o ponto exemplar da falta de logística financeira. Você vê que o cara não tem planejamento financeiro quando ele fala assim, entrega de graça. Acima de, hoje em dia, assim, cara, acima de R$60, frete grátis. Brother, R$60? Vamos fazer um cálculo aqui de quanto que você está ganhando nisso aqui. De R$60, né? Quanto que não é insumo, quanto está ficando no seu bolso. E desse valor, vamos descontar aí R$6 o litro de gasolina. Litro da gasolina.
Então, assim, todo aquele seu rolê que você fez para trabalhar e fazer R$ 60 você entregar de graça, ficou tudo no posto de gasolina, sacou? Vai te sobrar, assim, 5 pila, né? Que é a gorjeta. Por você ter feito esse rolê, você ganhou 5 pila de gorjeta. Menos de 1 litro de gasola. Menos de 1 litro de gasola. Então, assim, essa parte de logística é muito, muito, muito séria, sacou? Porque as pessoas não percebem o quanto ela é custosa, e quanto ela se tornou custosa, né? Porque antigamente era barato. Antigamente, pô, R$ 2 a gasolina, 2,50 lá, né? Você conseguia fazer tranquilamente. Hoje em dia é um valor muito alto a ser considerado, considerando a margem de lucro que você tem e considerando o custo médio, o ticket médio, que provavelmente você tem, né? Que alterna ali entre, eu vou chutar aqui, 60 e R$ 120 tops, assim, por cliente, né? A grande maioria das pessoas fazendo entregas, né? Então, essa ideia tem que ser muito fundamental. E aí, o que você vai fazer? Ah, então eu vou botar aqui um cara aqui da Log para fazer o meu rolê aqui, vai entregar. Beleza, bota lá. E aí tu vai ver que a Log não brinca em serviço, porque a Log também cobra uma fortuna para fazer uma entrega, né? Então tu fica naquela situação de, pô, então vou botar esse preço da Log, não vou botar esse preço, vou botar esse preço aqui, barará. E aí você pode ficar com uma situação de, cara, por isso que o cliente fica meio, pô, mas tá caro pra cacete. Então o que tu tem que fazer é entender o planejamento, o custo dessa coisa e criar várias. Sacou? Cara, pô, o negócio é até 1 quilômetro de distância, beleza, até 1 quilômetro de distância, acredito que você pode fazer frete grátis. Até porque você pode ir andando, leva lá o negócio em 1 quilômetro, devolve, volta para casa, já fez academia, você acabou ganhando nessa gestão. Né? Exatamente. Você ganha. Mas a partir das outras coisas, cara, estruturar entregas, entender que, cara, avisar o cara, pô, posso te entregar amanhã? Que eu tenho 2 entregas amanhã, eu faço 3 entregas amanhã. Perguntar para a pessoa não é ofender a pessoa, sacou? Você tem que entender isso, né? Você tem que entender que, cara, se eu perguntar para a pessoa, posso te entregar amanhã? Eu não estou sendo um mau caráter, eu não estou sendo um enrolão, eu não estou apenas organizando minha logística. É fundamental. E as pessoas têm medo de perguntar. As pessoas não perguntam nada pro cliente, né? O cara vai conversar, ficar, não sei como é que eu faço, não sei o que. Então, assim, organiza seu rolê, né? Organiza ele para ficar tudo funcionando direitinho. Ou então, compra a N-Max aí, que nem o Berzão comprou, e aí tu faz 72 km por litro e tu pode fazer frete grátis para qualquer lugar. Quem me dera. Bota na N-Max. Quase uma máquina de teletransporte. Mas é isso, assim, falando que o Gustavo falou, por exemplo, hoje na loja a gente fez uma entrega que, se a gente fosse fazer pela Log, a Log ia cobrar R$ 54 a gente por uma distância de 40 quilômetros. Cara, 40 quilômetros, bem ou mal, são 50 minutos a 60 minutos de percurso. Sim, ida e volta, então, né? 2 horas do seu dia. Sim. Exato, são 2 horas do seu dia. Então pensa o seguinte, pô, outra conta simples, você pega um carro, cara, ok, né? Vamos botar ali um carro que faça 12 km por litro, cara, putz, já foi uma grana. Vai embora. Sim, 40, né? 40, 12, 36. 36 são 3 litros para ir, 3 litros para voltar. 6, 18, 18, R$ 36. Né? R$ 36. Aí você vai fazer uma entrega no produto, você vai fazer uma entrega no produto de R$ 40. Isso sem contar desgaste de carro, 2 horas que você vai fazer, os negócios, parará. Então, tudo assim, visualiza, né? Aí o cara vai fazer essa entrega e vai cobrar 25. A maioria das pessoas cobraria 25. Eu te garanto. 25 ou máximo 30. Ninguém cobraria 40. 30 já, tipo, vou soltar aqui para ver se cola. Aqui uma coisa legal, ó. Nossa queridíssima Samu Amor, que é a nossa amada Marcelinha. Boa. É que é isso, essa troca com o cliente total. Eu acho que é importante, sim, né, essa troca com o cliente, porque ele tem que entender. Então, uma coisa que alguns fornecedores fazem, que é uma forma um pouco mais, vamos dizer, econômica e mais esperta de se fazer, é criar eventuais dias, né? E se você já consegue ter um fluxo para isso, por localidades para onde você vai estar. Ou seja, você vai criar uma rota dentro desses lugares, por exemplo, cara, segunda-feira eu entrego Asa Sul e Asa Norte, por exemplo. Pô, beleza, velho, o máximo de deslocamento que eu vou ter é 14 quilômetros, né? De ida e volta ali, e obviamente você vai captando tudo no caminho. Então a ideia é, tipo, cara, eu vou ter 14 km para rodar e pronto, 7,5 para cada lado, tá tudo certo. E, né? Ah, não, na terça, então, eu entrego Taguatinga e Águas Claras. Bicho, porque eu tenho psicólogo lá e, enfim, casou com o meu horário. A ideia é sempre fazer isso. Agora, cara, não adianta você pegar um dia, eu vou fazer uma entrega sei lá, em Sobradinho e outra, cara, em Vicente Pires, que, cara, não faz sentido nenhum. Exatamente. Né? O que você vai gastar de combustível é tudo que você botou de receita para dentro. Exatamente. Ou então, além de fazer essa estratégia,
pense nas vantagens implícitas que existem de você ter um bom ponto de venda. Um bom ponto de venda que você tem uma boa relação com o proprietário. No nosso lá, que já está incluído no nosso pacote do colaborativo, né? A pessoa poder deixar as pessoas buscarem lá, ou até mesmo a gente botar na nossa logística de entrega, né? Que é uma coisa que facilita. A maioria das pessoas deixa lá as encomendas lá e os clientes ou vão buscar ou a gente entrega, eles não fazem esse rolê, né? Mas imagino que se você estiver com um bom ponto de venda, com alguém que seja realmente um parceiro e te veja como um parceiro, eu acho que dá para dar esse... E aí, cara, será que se eu deixar um negócio aqui pro cara vir buscar, você se incomoda? Se você tiver uma boa relação, e aí depois a gente vai falar no futuro, que é gestão de pessoas, né? Se você tiver uma boa relação, você consegue fazer uma parceria dessa, sacou? Você consegue fazer uma coisa que facilita a tua vida pra caramba, que é deixar num lugar e a pessoa lá buscar, né? Olha que maquiagem maravilhosa, acabou de falar aqui, ó, aprendi a cobrar taxa, amém, aleluia. É isso aí. Cobrava R$5 para andar 40 quilômetros. Isso, não pode, não pode. E assim, e mais do que isso, né? Algumas pessoas também pensam, e algo que tem que ser bem interessante, porque a gestão financeira está muito colada nisso. A gente falou da Log, que é uma empresa que é muito exclusivamente feita para isso, né? Se eu quero entregar um lápis, uma caneta, ou um lanche, uma comida, uma compra, eles vão fazer. E aí você tem os aplicativos também, né? Uma coisa que você tem que ficar, sem entrar em detalhe quem é quem, enfim, o vermelhinho, o verdinho, o pretinho, o que seja lá, a empresa, é que, normalmente, legal, você vai ter um serviço completo onde o cara vai entrar lá no Marketplace, que a gente já falou em outros vídeos, acho que não é o momento de a gente falar, mas assim, você vai entrar no Marketplace e por acaso, massa, o cara foi lá e te achou, pum, meteu o dedão lá, selecionou seu produto e vamos lá. Cara, existe todo um custo, não só logístico, mas também da sua margem que ele vai puxar ali, porque o preço que você colocou lá vai ter um desconto monstro. Então, é até entender se faz sentido você terceirizar uma eventual entrega, né, com todo esse custo logístico e o custo adicional que vem de você ter desses serviços, que são interessantes, às vezes são boas soluções, mas exige uma precificação mais apurada para esse tipo de coisa. Né? Então, trabalhar com aplicativos de comida e tudo mais pode ser uma solução, mas entenda que você vai ter um custo maior, então ali na sua precificação ali você vai ter que fazer um ajuste para cima para que volte a receita que você está buscando. Né? Sim, e ainda tem um fator aí, que é o fator risco, né? Que é uma coisa que as pessoas esquecem também, né? Dona Renata Leite não foi numa situação dessa de marketplace, mas foi numa situação de usar um desses aplicativos para levar um produto lá que tinha mandado, aquele esquema do biscoito decorados, né? Mandou pelo moço, nunca chegou. E aí? Como é que você faz? Eu entreguei pro moço, vi a cara do moço, e em momento algum tava dizendo, vou comer, tá lá. E aí levou embora. E aí o que o faz lá? Porque era aniversário da pessoa, precisava do negócio para chegar lá, era um biscoito para decorar e não sei o quê. Não era um produto de prateleira, não, né? Não era produto de prateleira, tu não faz outro, né? Tu não pega outro e manda outro. E aí dançou, né? Então existe esse risco implícito também, né? Que não vou dizer que é sempre que acontece. Não vou dizer que é sempre que acontece, mas é mais comum do que a gente gostaria que fosse as histórias de pessoas que perderam nessa história também, né? Verdade. E aí, voltando escalonando aqui, logo depois da logística vem a parte do marketing mesmo. Sim. Né? O marketing que a gente está falando aqui, obviamente, do marketing boca a boca, existe o marketing do panfleto de papel e, obviamente, existem ferramentas mais eficientes. E aí a gente está falando, obviamente, das ferramentas que a gente também usa, onde a gente está aqui, que é um ambiente bacana, o próprio Instagram, Facebook e outras redes sociais e tudo mais. E, claro, o custo. Por quê? Hoje as ferramentas, elas gratuitamente entregam paulatinamente menos a cada dia, porque, bom, é um negócio e o negócio também precisa de recursos para rodar. Né? É importante a gente colocar isso, não é tipo, mas a galera é palha, porque, enfim... Tô perdendo meu alcance, né? Cara. Algoritmo. Não, cara, é um negócio como o seu. Então, assim, o cara também precisa monetizar o negócio dele e, obviamente, é você entregar para quem... Bom, você quer que eu entregue isso aqui para quem você quer mesmo? Ou posso... É aquela história assim, cara, eu tenho uma entrega para fazer lá no bloco A. Tipo, você quer que eu jogue debaixo do bloco e quem achar é dele? Ou você quer que eu entregue no apartamento certinho, né? Porque entregar no apartamento certinho inclui eu chegar, falar com o porteiro, subir lá e entregar na mão da pessoa. Outra coisa é eu chegar e falar, cara, jogar lá no chão da quadra, esse aqui é do bloco A, toma aí. Não é assim, né? Então,
E para isso, hoje a gente tem usado muito, tem se falado bastante da parte, né, de impulsionamentos, de criação de campanhas e tudo mais. Como é que a gente faz essa gestão, para ser um negócio mais eficiente, mais interessante? Quais são os cuidados que a gente tem? Beleza. Primeiro vamos falar assim que marketing não é só marketing digital, né? Marketing digital é uma dos meios de marketing, mas, cara, você fazer uma promoção é marketing. Você fazer uma queima de estoque de Black Friday é marketing. Você distribuir amostras grátis é marketing. Tudo isso está contabilizado dentro do marketing, tudo isso tem que ser gerido. E aí, qual que é a base? A primeira coisa, você tem que ter uma verba para esse marketing. Você tem que definir o quanto que é essa verba. Então, você vai botar ali, sei lá, R$100. R$100 é minha verba de marketing, ok? Com R$100 eu consigo fazer quantas amostras grátis? Eu consigo dar quanto de desconto, né, num evento? Eu consigo fazer quantos impulsionamentos, né? E aí você vai dividir essa verba lá em estratégias que você vai planejar, você vai acompanhar, analisar e controlar, sacou? Para isso funcionar e fazer esse ciclo funcionar, né? E assim, tendo uma estratégia que funciona, sabendo usar ferramentas, sabendo usar a ideia de como, cara, vou divulgar aonde, onde é que eu vou botar as divulgações, não só o virtual, mas também físico mesmo, cara, onde é que eu vou botar minha amostra grátis para o cara provar, onde é que eu vou botar minha degustação, né? Se você fizer isso bem direito, você não precisa de muito dinheiro não, na real. Você consegue bons resultados com pouca verba, né? A gente, cara, trabalhou mais nessa linha do marketing digital, né? E o marketing digital, a gente no início perdeu muito dinheiro ali, fazendo as coisas erradas, não sabia. Mas hoje, quando começou a virar, a gente sacou que, cara, R$400 por mês, que no nosso faturamento é um valor baixo, né? Bem baixo, foi suficiente para dar uma grande virada, né? Então, se a pessoa tiver o conhecimento, souber fazer, cara, sei lá, R$100 por mês, dá para se distanciar demais da concorrência, dá para você reverter sempre os seus clientes, incentivar a recompra, fazer tudo isso. E esses R$100 por mês podem ser usados tanto com marketing digital, ou, cara, com promoções, ou com amostra grátis, ou com alguma coisa dessa, né? A ideia é que você tenha... O principal fato é você ter uma verba reservada para marketing. E ninguém tem. Ninguém tem verba de marketing. Ninguém tem. O cara tem verba de comprar insumo e só. Só tenho verba de comprar insumo. Você tem que ter verba de marketing. Separa alguma coisa e contabiliza. Ah, vou fazer uma degustação. Contabiliza aquilo. Aquilo é verba de marketing. Você está gastando produto para fazer aquilo. Tem que contabilizar aquilo. Aí tu pode jogar ali uma contabilidade criativa, né? Ah, não vou contar aqui na hora de trabalho, não, porque aí fica mais. Você consegue. Tudo bem. Você não vou julgar essa contabilidade criativa, não. Se for para divulgar, vale a pena. Você não pode fazer contabilidade criativa para você se enganar. Isso você não pode, né? É verdade, Dona Lívia tem razão, tipo, é uma reserva essencial aqui daquela pipoca, é bem isso. E uma coisa que é muito legal, né, e isso, por exemplo, quando você está fazendo, o interessante quando você está fazendo, né, via marketing digital, porque você tem os dados mais à mão, né, Sim. É um negócio mais fácil, você consegue colher essas informações ali, normalmente os próprios aplicativos te dão boa parte dessas informações. E aí é uma coisa que você tem que pensar, e aí volta lá na história de planejar, analisar e controlar, é que, cara, quando você está fazendo isso, você está indo atrás de quê? De vendas e de novos clientes. E aí, esse cálculo é bem interessante quando o quanto você está gastando na campanha e qual é o objetivo da campanha, né? Se é, tipo, captar novos clientes, se é aumentar o ticket, né, de cliente, ou seja, a quantidade de produtos ou o período de recompra desses produtos. E aí é um negócio que você faz que é o custo por novo cliente. Né, que é bem interessante, que é justamente tipo assim, cara, eu estou fazendo uma publicação para uma área onde eu não tenho muita penetração no meu negócio, né? Eu estou tentando explorar uma nova área que eu entrego pouco, eu tenho poucos clientes do bairro tal ou da região tal, né? Pô, legal, vou fazer uma campanha aqui direcionada, sei lá, para um bairro um pouco mais distante daqui e eu vou fazer, inclusive, uma promoçãozinha para eu fazer umas entregas lá para ver se faz sentido. Sim. Cara, apliquei minha verba. Quantos clientes eu trouxe de lá? X. Cara, quanto cada cliente gastou na média? Y. Cara, cada cliente me custou tanto. Pô, peraí. Se eu conseguir ter uma reversão razoável, né? Se, pô, já pagou aquele negócio e à medida que eu, óbvio, vou continuar fazendo isso, mas eu já criei um novo pool de clientes naquela região, muito provavelmente valeu a pena essa campanha. E pode até ter empatado, falar, cara, pô, botei 100, entreguei R$100 lá. Sim. Mas depois que a campanha acabou, se esse pessoal continuar pedindo, pô, legal, cara, isso entrou no meu fluxo e botei lá. O investimento valeu a pena. Essa é uma métrica então, também importante, que é a métrica dos seus clientes, né? Também é uma coisa que ninguém faz. O cara tem a lista de clientes, mas é muito interessante você anotar
quanto que o cara gasta, quantas vezes por mês ele compra, por mês, esse cara me deu quanto? Pá, 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 pá. Se você metrificar isso, botar na sua continha, você vai ver que vai ter dois cenários, né? Vai ter o cara que está engajando mais, está comprando mais, e tem o cara que está desengajando, está comprando menos. Ah, mas o cara está vendo, só acontece comigo. Não, isso acontece com todo mundo. Vai ter sempre o cara que vai comprar mais, o cara que vai comprar menos, né? Vai acontecer esse fluxo sempre. Então, o que você vai fazer? Você vai montar uma estratégia, sabendo que isso está metrificado, que você acompanha isso, você vai montar uma estratégia no qual você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse cara que está perdendo aqui e vai falar, pô, cara, que houve? O que isso aqui? Vamos conversar, o que está acontecendo? Está muito caro, está não sei o quê, não está gostando, o que foi? Você vai entender o que está acontecendo. E aí você vai pegar aquele cara que está lá em cima e tu vai falar, pô, meu chapa, agora você é meu melhor amigo, toma isso aqui de graça, toma esse presente, toma isso aqui, lembra de mim, meu filho vai se chamar igual o seu, sacou? Vai se chamar igual o seu. Então tu vai fazer esse coisa. Tu vai acompanhar esses dois caras, sacou? E se você acompanhar esses dois caras, tu vai perceber que esse cara que desce, ele volta, e o cara que cresce, ele vai crescer mais ainda e vai ficar para sempre contigo. Isso é um acompanhamento de gestão, né? Isso é gestão de pessoas. Depois a gente vai falar sobre isso, mas é importante você metrificar. E o cara acaba multiplicando seu negócio, né? Pô, eu ganhei isso, olha que legal, cara. O cara que eu compro sempre me deu isso aqui, olha que bacana. Pô, aí você mostrou pro seu amigo porque você quer mostrar que você ganhou. O negócio é massa. Exatamente, claro, exatamente. E aí o cara come, o cara acha maneiro. Onde é que eu compro esse negócio aqui, rapaz? Ele é gente boa, vou ver se ele te entrega aqui. Passa o telefone dele. Cara, acabou, tá feito. Boca a boca, perfeito. Eu acho que, bom, dentro de marketing era isso. E para a gente até não se estender muito mais. Podemos caminhar para o fim aqui. Vamos caminhar para o fim. Então, vamos lá para as 3 diquinhas de ouro. Isso aqui é só para quem chegou no final aqui, sobreviventes. Até eu não sei se eu chegaria no final se eu não estivesse nessa live aqui, porque foi muito intenso aqui. Né? Mas vamos lá. Aí, ó. Falar o que a gente tem que falar. Tá, primeira coisa, primeira diquinha importante, né? Criar metas e objetivos. O seu objetivo não pode ser vender mais. Sacou? Ah, meu objetivo é vender mais. A minha meta é ganhar dinheiro. Isso não é meta, isso não é objetivo. Você tem que pegar uma meta, primeiro você tem que analisar onde você está, quanto você está ganhando, quanto você ganha por mês, parará, e criar um histórico disso. Você entende? Bota aquela planilhinha do Excel profissional. E aí, com essa base, você vai criar uma meta. Né, cara, eu quero tentar chegar a tanto. Mas como é que eu crio uma meta? É jogar um valor para cima? É chutar um negócio? Não. Você vai criar um espectro, né? Um espectro básico, da onde você tem o seu valor, você vai fazer uma meta que seja muito fácil de ser batida, objetivamente batida, tipo assim, 95% de chance dessa meta ser batida. Você vai fazer uma meta com, sei lá, 60% de chance de ser batida, ou seja, uma meta um pouquinho mais difícil, uma meta um pouco mais complexa, e aí você vai fazer uma meta mais topzera, né? Cara, essa meta aqui que, velho, se eu conseguir bater isso aqui, vai ser sensacional, né? Você vai montar essas 3 metas. O importante dessas metas é que elas sejam plausíveis. Plausíveis. Não adianta você botar a meta topzera com 20 vezes o seu faturamento, porque isso não vai acontecer. Sacou? Isso não vai acontecer. Né? E você botar a meta mais baixinha, com tipo, minha meta mais baixinha é dobrar meu faturamento. Cara, não é. Isso também não é uma coisa tranquila, sacou? De você fazer de um mês para o outro. Você tem que criar aquelas metinhas para você ter uma plausibilidade, para elas conseguirem ser alcançáveis, né? E ser alcançável de uma forma que não seja muito fácil, né? Minha primeira meta é ganhar R$1 a mais do que eu ganhei no mês passado. Também assim é muito fácil, não adianta. Né? Então você tem que ter uma coisa de razoável. Por quê? Porque se você não bater sucessivamente as suas metas, né, você vai estar... Primeiro que você vai estar gerando um desgaste mental, você vai estar se sabotando e falando, porra, não está dando certo, não sei o que, você vai se autodespilhar, né? E segundo que você não vai conseguir analisar direito, saca? Porque assim, se você não bate a sua primeira meta, que é a mais óbvia, você está fazendo algo de errado, né? Claramente você está fazendo algo de errado. Aquela meta tinha que ser batida, né? É mais óbvia, é mais fácil, é mais direta. Né? Mas se você metrificar errado e botar ela muito alto, aí você não sabe se é porque você não está fazendo uma coisa de errado, ou se você até melhorou, mas você não melhorou o suficiente quanto você achou que ia melhorar, saca? Então você perde o referencial. Então você tem que ter essa ideia de metas e objetivos. E as metas te caminham para um objetivo, sacou? Você determina aquele objetivo, mira no objetivo e vai trabalhando. E você não vai que nem um raio pro objetivo, né? Daqui até aqui. O meu objetivo é aqui no canto, eu vou assim, correndo. Não, você vai assim, ó. Aí vira pra cá, aí vira pra cá, aí vira pra cá, aí faz assim, aí faz assim, aí faz assim, aí faz assim, aí faz assim. Porque é assim que a vida funciona. Você vem aqui andando e você vai ajustando o curso daquele objetivo, sacou? Você vai entendendo o que eu tenho que fazer e você vai mirando ele. Então aceite que esse caminho é o caminho que você vai fazer, que não vai vir como uma reta direto ao sucesso. Né? Então isso é uma parte fundamental. Tem alguma sugestão de porcentagem de metas, Samu, amor? Cara...
depende muito do seu histórico, né? Se você está crescendo regularmente, sei lá, 15% por mês, e você bota uma meta de crescimento de 30%, não é uma meta fora da realidade. Mas se você está vendo assim num histórico de, cara, eu estou estagnado aqui, vario 1, 3, 5% por mês para cima e para baixo, você colocar uma meta de 30% já aparece uma meta muito fora da realidade. Então isso tem que ser baseado no seu histórico. Você tem que olhar o que você fez e variar, saca? Varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo e você vai ajustando, vai entendendo como é que ele funciona, entendeu? Então essa parte de medicação é isso. Vamos lá. Uma outra dica que é legal dessa, só fechando essa história de objetivos e metas, o ideal é que você sempre acorde com você mesmo, né? Que é o seguinte, crie metas com um prazo estabelecido também. Então, assim, até para que você consiga comparar esses períodos e consiga fazer ela de forma que seja factível. Então, exemplo aqui, seguindo o que o Gustavo falou agora, para essa amor aqui, que é muito legal. Então, por exemplo, cara, eu tenho 3 meses de empresa, tá? Ou seja, sei lá, 3 meses rodando 100% que eu consegui metrificar e tal, e eu vi que o meu resultado deu, sei lá, 100. Vamos botar um número fechado aqui. Pô, beleza. Cara, se eu fiz 100, isso quer dizer que na média eu posso ter feito 33, 33, 33. O que não aconteceu, porque você começou e ele já subiu um pouquinho, e aí ele vai entrando numa história de cruzeiro. Então, cara, beleza. Daqui a 3 meses, eu quero estar com um fechamento de 150, por exemplo, né? Eu quero aqui aumentar em 50% em 3 meses. Pô, bacana. Esse é o esperado, é a sua meta, o seu piso ali, o seu novo patamar. Cara, se no segundo mês você bateu 170, legal. O que você já vai fazer? Você já vai planejar o próximo trimestre. Não adianta também entrar naquela piração, tipo, cara, planejar hoje para fazer amanhã, e se amanhã não der certo, ou se amanhã bateu ou não bateu, você tem que ficar fiel àquela primeira meta que você fez. Passou a primeira meta, você estabelece uma nova. Não adianta ficar correndo, como se diz, senão depois é a história. Ou você bota uma meta que você não vai atingir, você vai ficar correndo atrás do rabo e ficar se lamentando por que eu não consigo, por que eu não consigo, por que eu não consigo, e você não consegue ver o problema, né? E, claro, então assim, sempre estabeleça, e o ideal é sempre você também estabelecer isso espaçado. Então, por exemplo, legal, então eu quero ter 150 em 3 meses, né? E, cara, eu quero ter 300 em um ano. Fica mais fácil medir isso. Pô, tô mais perto de fechar anual. E aí você já vai ajustando e continua descendo o sarrafo, né? Porque você chegou na meta, como se diz, é que você bateu a meta que você tira o pé do acelerador. Tem isso. Sim, também, né? Exatamente. Né? Beleza. Segunda dica. Segunda dica. Segunda dica importantíssima. Acompanhe indicadores, né? Crie indicadores do seu negócio e acompanhe eles. Isso quer dizer o quê? Entenda o seu negócio, perceba o que você quer acompanhar, porque tem várias metas, como a gente falou. É aquele programa lá que aparece de gestão, índice, GPM, CPI, e o cara te dá várias coisas para você analisar. E você, quando você começar a metrificar, quando você conseguir botar na tabela, você vai começar a perceber variações, você vai começar a perceber crescentes, desenvolvimento, e você naturalmente vai escolher alguns métricos. Você vai falar, se eu souber, cara, o meu índice de crescimento de cliente por mês. Você vai lá, começa a anotar e você começa a acompanhar aquele índice. Os índices você pode inventar, sacou? Índice faz sentido. Índice de crescimento da minha geleia de figo, sacou? E aí você vai fazer o índice de crescimento. E você, desses indicadores que você vai desenvolver, que você vai criar, você vai escolher alguns. Não são todos. Não são todos. Por quê? Porque quando um sobe, o outro desce, aí faz não sei o quê, um monte de informação não faz. Então você escolhe alguns, ou pelo menos preze um primário, um que você tem que acompanhar, e acompanhe ele. O nosso indicador hoje é o indicador de venda semanal. A gente começa a semana e vê quanto que a gente tem que vender naquela semana. E a gente vai acompanhando a semana a semana tá indo bem, já chegamos aqui, sei lá, 30% da meta no segundo dia. Ou então já chegamos aqui a 50% de meta no terceiro dia. Sabe? A gente vai acompanhando isso aí ao longo da semana. Esse é um indicador que não necessariamente seja o melhor para você. Esse é o melhor para mim. Você pode ter, por exemplo, um indicador que eu acho maneiríssimo, que é uma coisa que a gente gostaria de fazer, mas como são muitos clientes, fica mais complexo, que é o índice de crescimento de clientes. Né? Se você tem lá, sei lá, 30 clientes, e aí esse mês você conseguiu mais 3 clientes, então você tem 33 clientes, pô, legal. E aí tu vai andando com aquilo, mas aí no mês que vem aquele cara não me pediu. Aí 33, ganhei 2, perdi 1, ficou 34.
E você vai acompanhando isso, sacou? Você vai criando esse acompanhamento para você se guiar. Esse vai ser seu norte, esse vai ser o indicador que você vai prestar atenção sempre, sacou? Porque se ele começar a baixar, tu fala, tem alguma coisa acontecendo. E aí você começa a agir rápido. Se ele começar a subir, tu fala, pô, legal, tá funcionando, a coisa tá andando, né? Então, assim, analise seu negócio, metrifique e acompanhe algo para você saber como ele tá indo. Não deixar Deus dará. E falar, não sei, tá indo, tô vendendo, não sei, foi muito na Páscoa, mas foi muito na Páscoa, foi muito diferente da Páscoa do abril, ou foi só porque você estava empolgado ali no meio, fazendo um monte de coisa, Sim, né? Então, assim, verdade. Prestar atenção, né? E por último, e não menos importante, a última dica, que é elaborar planejamento, né? Pense em situações que podem dar problemas, porque vão acontecer. Então, pense em coisas de saída, né, cara? Por exemplo, cara, tô aqui, tô gastando isso, mas eu sei que desses meus gastos aqui mensais, esses são supérfluos, eu consigo viver sem eles, né? Eles me funcionam agora, é um conforto, é uma coisa que me dá tranquilidade, mas se eu precisar, eu posso cortar eles. Já deixa isso preparado para você entender que, cara, se precisar, você corta aquilo, né? Você entender que, cara, numa situação que baixou muito as minhas vendas, eu vou ter que entender que eu tenho que ter um planejamento de ação. Então, tem que fazer uma campanha de marketing para, cara, captar mais gente e aumentar novamente, né? Isso é um erro também que muita gente faz. Começou a perder venda, o que ele faz? Corta o dinheiro do marketing. Né? Porque, não vou gastar com marketing, não serve para nada, né? Não, ele só serve para trazer mais clientes, né? Então, assim, não corta o dinheiro do marketing. Deixa o marketing correndo, pelo amor de Deus. Pelo menos no mínimo ali funcionando, né? Então, assim, então cria esses planejamentos. E cria planejamentos também para sazonalidades, cara. Você sabe que vai ter a Páscoa, você sabe que vai ter Dia da Mãe, você sabe que vai ter Natal. Ninguém precisa te avisar disso, sacou? Então prepara 6 meses antes, prepara 7 meses antes, sacou? Prepara como dá. Já cria um processo, né? Um protocolo ali para você seguir, sabe? Cara, começou Dia das Mães, então beleza, então 50 dias antes do Dia das Mães, todo ano eu tenho que fazer isso aqui, tá. E você faz, porque se você tiver a listinha, né? Se você tiver uma listinha ali montada, cara, a coisa funciona. E principalmente quando você está falando de dinheiro, sacou? Por quê? Porque você sabe que na Páscoa aumenta o preço do chocolate. Você sabe que no Natal aumenta o preço de tudo, saca? Você sabe que no Dia das Mães... vai faltar a embalagem, ou a embalagem vai ficar mais cara, e tudo Exatamente, isso. Cara. Aumenta as flores, aumenta os negócios. Então você tem que calcular esse negócio, cara, como é que eu consigo... Mas você também sabe que você pode cobrar mais nessas datas. Então, se você conseguir acertar seu preço para você pagar menos e cobrar mais... Olha que coisa boa. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, assim, planejamento tem tudo a ver com dinheiro. Se você planejar, o seu dinheiro vai sobrar. Ele vai ficar feliz e guardado, sacou? E todo mundo tem essa coisa de, eu não gosto de números. Você não gosta de números, provavelmente porque seus números estão ruins. Porque se seus números estiverem bons, tu vai gostar e vai olhar todo dia lá a conta bancária e tu vai olhar a conta do cartão e falar, tá pago, né? Vai bater na mesa, tá pago, fazer os negócios. Então, isso vai fazer. Então, tipo assim, e você só vai melhorar esses números se você entender eles. Cara, eu entendo. Eu sei o quão doloroso é você abrir lá o extrato tá horrível e a conta tá vindo e tá gigante e você tem que pensar, meu Deus, será que eu tenho que pedir empréstimo, não sei o quê. Eu sei o quão doloroso é isso, mas você só vai sair dessa situação se você encarar o problema. Se você jogar para debaixo do pano e falar, não, vou tocando aqui, o negócio vira uma bola de neve. Cara, e tem história de fornecedor, cara, que foi fazendo, e aquele empréstimo que ele não pagou, foi crescendo, putz, aí esculhambou, sacou? Virou um monstro. Acabou o negócio, acabou a vida da pessoa. Acabou a vida da pessoa, acabou. Então, assim, tem que encarar os números, cara. Não tem que ter medo, não. Eles estão ali para te ajudar. E assim, encara eles no seu ritmo, sacou? Não abre aquele programão, bota todas as métricas, todos os dados. Começa com os dados que de fato você precisa. Cara, eu preciso saber qual que é a minha média de faturamento mensal, diário, para eu poder me programar para pagar meu cartão. É uma métrica, sacou? Você sabe quanto é que é a sua métrica diária? Então, beleza. Então, cara, minha métrica é, sei lá, R$500. O meu cartão veio 4 mil, beleza. Eu preciso de 8 dias antes de eu parar de gastar para pagar o cartão, sacou? Então, assim, a ideia é você, desse planejamento, entender o que é isso, né? E não ter medo dele, né? Fazer a coisa funcionar. É verdade. Tá, gente, a gente encerra por aqui,
essa parte de gestão financeira. Mais assuntos virão aí nas próximas semanas. Vai ser só Quero gestão. agradecer a todos que 10 ficaram aqui até o lives de final. gestão. 10 lives de gestão. Agora é só é gestão. Vocês queriam gestão? Agora tem gestão. Então, queria agradecer a quem ficou aqui até o final. As diquinhas aqui são muito importantes. Anotem, apliquem. Qualquer coisa também a gente está à disposição de vocês aqui no DM. Manda pra gente no WhatsApp da loja, por onde você quiser falar.